A paz do Senhor e que Deus te abençoe grande e poderosamente. Chegamos ao Evangelho de João, o Evangelho do apóstolo conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado, escritor não somente do Evangelho, mas também de epístolas e do livro do Apocalipse. João é o filho de Zebedeu, provavelmente o filho de Salomé, irmão de Tiago. João fazia parte daquele pequeno grupo dentro do pequeno grupo dos discípulos. Digo isto pois João faz parte daquele grupo que Jesus levava para as suas incursões mais íntimas. Pedro, Tiago e João, estes amigos próximos de Jesus. João também era um jovem pescador, como Pedro e André, os irmãos, e como Tiago. Ele, junto com seu irmão, chamados de Filhos do Trovão. João dispunha de uma intimidade com o Mestre que chegou ao ponto de, em sua crucificação, só haver um discípulo sendo relatado à sua presença. E este discípulo ouvir então dos lábios de Jesus, ao ver João abraçado a Maria: eis aí a tua mãe. Assim como dizer para Maria, em relação a João: eis aí o teu filho. E nos diz as Escrituras que a partir daquele dia João recebeu Maria em sua casa. João também tem em sua biografia alguns momentos polêmicos, como quando pediu juntamente com seu irmão para sentar-se ao lado de Jesus em sua glória, um à direita e outro à esquerda. João, além de escrever o Evangelho, também o faz em relação às epístolas e Apocalipse, e de forma brilhante. E escreve o Evangelho como o mais tardio dos livros que relatam a vida e o ministério de Jesus, muito provavelmente próximo do ano 90 depois de Cristo. João então escreve provavelmente a uma comunidade em Éfeso de cristãos que viviam num mundo de forte tradição helenística. Por isso se percebe em seus escritos, especialmente no Evangelho, seu embate com esta influência, seu embate com o conceito helênico de sabedoria, algo tão caro para os gregos, e também seu embate com os gnósticos, que entendiam ser o espírito superior à matéria. João então prega um evangelho que confronta estes gnósticos ao dizer que o Verbo se fez carne. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João traz profundas diferenças em relação aos chamados evangelhos sinóticos, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. João parte do pressuposto que sua audiência já conhecia algumas histórias a respeito de Jesus. Tanto que, diferentemente dos sinóticos, ele não nos fala a respeito do nascimento de Jesus, de José e Maria e toda a sua incursão por Belém, como o fazem, ainda que brevemente, os sinóticos. João se debruça sobre a divindade de Jesus. João se debruça sobre o conceito tão caro para os gregos de Logos, o que para os judeus era Debar e Avé, a palavra de Deus. O Logos para João determina alguns conceitos como o da pré-existência, porque o Verbo estava com Deus desde o princípio.
O Logos para João é a divindade, é a palavra em Deus, Deus presente na palavra. O Logos é o agente da criação, porque tudo foi feito por meio da palavra. Para João, o Verbo não somente é palavra, mas o Verbo se faz carne e revela quem é Deus. Escreve-nos o discípulo este livro, que é dividido em 2 grupos. Os capítulos 1 a 12, chamado de o Livro dos Sinais, revelando sinais e maravilhas de Jesus. E os capítulos 13 a 21, denominado de o Livro da Glória, em que o próprio Jesus revela quem Ele é, seu sacrifício, sua glorificação. Quando iniciamos o capítulo 1, temos o primeiro versículo, que é: no princípio era o Verbo, ou no princípio era a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. Interessante notar que a Bíblia, em ordem cronológica, um trabalho grandioso desenvolvido por 2 irmãos antropólogos que decidiram categorizar os escritos bíblicos em ordem cronológica, decidiram colocar este versículo como o primeiro versículo da Bíblia. Ao invés de utilizar-se de Gênesis 1:1, eles denominam como o primeiro versículo João 1:1, porque antes da criação era o Verbo. E então João debruça-se sobre este conceito para a sua audiência, fortemente influenciada pela cultura helenística, de que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, graça como a do único Filho do Pai. Nos conta também João a respeito de seu xará, João Batista, filho de Isabel, filho de Zacarias, e seu ministério de preparação do caminho para o Messias. Também nos fala a respeito da universalidade do chamado do Messias, que não se restringiria somente aos judeus, mas a todos quanto recebessem, para que fossem chamados filhos de Deus. Ainda neste capítulo 1, ele também ataca qualquer ideia gnóstica de que Deus não havia se feito carne, pois ele havia visto Deus em carne e osso. Mais uma vez, conta sobre João Batista e a autoconscientização de João Batista em relação à necessidade de que ele diminuísse para que o Messias crescesse. Seu papel de preparador do ministério do Messias. Tanto que João Batista, ao ver Jesus, exclama em alta voz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este conceito, então, importante de que Jesus não somente é o Verbo encarnado, não somente é o Deus que está presente em meio ao povo, mas ele é o Cordeiro. É o Deus que se oferece como sacrifício pelo pecado de muitos. Também nos conta o capítulo 1 a respeito do chamado dos primeiros discípulos, inclusive sobre o momento crítico do chamado de Filipe e Natanael, em que Jesus revela para Natanael o momento em que ele estava embaixo da árvore. E isso já foi o suficiente para que Natanael se surpreendesse com Jesus, e Jesus deixa claro que aquilo era pouco. E então vamos para o capítulo 2
e o primeiro milagre de Jesus, transformando a água em vinho no casamento em Caná. Momento em que Jesus deixa claro o seu chamado e em que Jesus começa a distinguir o seu papel de filho de Maria para ser o Messias, o Emanuel, Deus conosco. Tamanho é o milagre em transformar aquelas talhas com entre 80 a 120 litros de água em vinho da melhor qualidade, que o nome de Jesus começa a correr em toda a região. No entanto, João situa neste capítulo 2, logo em seguida ao casamento em Caná, a purificação do templo. A purificação do templo é descrita no começo do Evangelho de João, diferentemente dos demais sinóticos que a situam no final de suas narrativas. E diga-se de passagem, muito provavelmente do ponto de vista histórico, ela tenha ocorrido de fato em relação ao final do ministério de Jesus, pois este foi um ato tão incisivo de Jesus, dramático, confrontador, que seria difícil imaginar que isso aconteceria no início de seu ministério, sem maiores repercussões em sua caminhada. Jesus faz uma revolução. Nos conta João que Jesus quebra a banca, vira ali os negócios que viviam em função da exploração da fé. Jesus confronta os poderes instituídos por uma convicção muito clara do que precisava fazer. O entendimento de que esta purificação é narrada no início do Evangelho, diferentemente dos sinóticos, é que João aqui não quer dar uma conotação puramente histórica, mas contextual. Ou seja, o Jesus que transforma a água de purificação em vinho é o Jesus que purifica o templo, deixando claro que o templo não é lugar de consumo, mas precisa ser limpo, como nós precisamos ser limpos. E esta limpeza não vem mais somente com água, mas com seu próprio sangue. Ou seja, mais uma vez, ele transforma água em vinho. Nos conta então o capítulo 3 de João a respeito do encontro de Jesus à noite com Nicodemos, um poderoso homem influente que decide, curioso, encontrar-se com Jesus. Nicodemos então começa a fazer loas a Jesus e louvá-lo, dizendo que ele é um homem notável, que ele é alguém digno de receber esta distinção, dizendo que os sinais de Jesus são provas de que Deus está com o Senhor. No entanto, Jesus sai desse movimento demagógico de Nicodemos e já diz claramente: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Isso reorienta a discussão com Nicodemos para o ponto fulcral da conversa de Jesus com ele. Jesus está falando sobre a necessidade de uma nova vida. Nicodemos não compreende, começa a se questionar como pode um homem velho nascer de novo, e Jesus então questiona como você, tão sábio, não consegue compreender algo que eu estou falando de forma tão simples. E aí então chegamos ao que é denominado de versículo-chave da Bíblia. É no contexto dessa conversa em que Jesus diz para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que aquele que crer no Filho não seja destruído, mas receba a vida eterna. Continua então o capítulo 3 com mais uma fala de João, em que, questionado se ele é o Messias, ele diz: não, eu não sou o noivo,
Eu sou o amigo do noivo. O noivo está vindo e já chegou, e eu não sou digno de tirar as suas sandálias. Chegamos então ao capítulo 4, onde o evangelista João nos narra a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Uma mulher, uma samaritana. Duas características que a fariam muito provavelmente alguém que teria dificuldades em encontrar-se com um rabi judeu. Mas a Bíblia nos diz que Jesus teve de passar por Samaria. Apesar de que este teve não tem a conotação geográfica porque não era o caminho necessário. Este teve tem a conotação espiritual. Jesus faz questão de encontrar com esta mulher samaritana. Sentada à beira do poço, quando aquela mulher vai chegando ao meio-dia, Jesus então se dirige a ela diretamente e pede: me dê de beber. Ela se surpreende porque então pergunta a ele: como pode você, um homem, um rabi judeu, falar comigo, uma mulher samaritana? E então Jesus reproduz a sua fala célebre, em que ele diz: se você conhecesse o que Deus tem para te dar, e aquele que fala com você, você me pediria água e eu lhe daria uma que mata a sede para sempre. Ela não entende porque ela começa a se questionar: será que você é maior então do que nosso pai Jacó, que fez este poço? E Jesus então deixa bem claro quem ele é. Começa a revelar a vida daquela mulher que já estava em sua sexta relação. E quando ela percebe que Jesus é um profeta, ela começa a lhe questionar sobre local de adoração, onde Jesus deixa claro que não é um templo, uma religião, um espaço, mas é um lugar que ocupamos na relação com Deus, pois o Pai procura adoradores que não adorem em Samaria ou em Jerusalém, mas que adorem em espírito e em verdade. Ainda nos conta o capítulo 4 sobre a cura do filho de um oficial, em que Jesus promove esta cura somente com a sua palavra. E este homem então é surpreendido ao voltar para casa e perguntando às pessoas que o encontram no caminho com a boa notícia. Percebe que seu filho havia sido curado no mesmo instante em que Jesus falou com ele sobre esta cura. Este Jesus revelado em João, já nos seus primeiros capítulos, poderia ser denominado como aquele título do livro de Philip Yancey: o Jesus que eu nunca conheci. Philip Yancey escreveu este belo livro com este título provocativo. E eu poderia iniciar essa reflexão sobre o livro de João com o mesmo título, pois João nos apresenta um Jesus totalmente novo em relação aos evangelhos de seus colegas, os chamados evangelhos sinóticos, que significam sob a mesma ótica. Para João, Jesus é Deus. Para João, Jesus é o Logos, é o verbo pré-existente, é o verbo criador, é o Deus de milagres, é aquele que é maior que os profetas, que o templo, que a própria religião. Este Jesus é familiar, mas também é totalmente novo. E Jesus é assim. Quanto mais desejamos conhecê-lo, mais percebemos que ainda não o conhecemos. Sua glória excelente, como a do unigênito do Pai, nos revela sempre algo novo. Este Jesus nos revela quem somos, como a mulher samaritana junto ao poço. Nos revela o que não sabemos, como Nicodemos em meia-noite. Nos revela que há um vinho melhor a nos surpreender ao final da festa. Pois conhecê-lo é o melhor convite
que alguém pode lhe fazer. Conhecer a Jesus é uma viagem surpreendente que irá durar toda uma eternidade. Que Deus te abençoe.